dos estúdios da TV Grácia. Temos a honra em apresentar os resumos dos Cauqueiros 2024. O Evangelho da Graça, explicado por Jesus Cristo homem, e que nos leva hoje rumo à grande transformação. Abba Pai. Hebreus capítulo 12, versículos 9 a 17. Hebreus capítulo 12. Diz o versículo 9. Por outro lado, tivemos a nossos pais terrenais que o quê? Que nos disciplinavam, e o que fizemos com eles? Nós venerávamos. Por que não obedeceremos muito mais ao Pai dos Espíritos? E o que acontece se você obedecer ao Pai dos Espíritos? Nós vivemos, é isso que está acontecendo com você, que você está vivendo, está reinando na vida. Algo maravilhoso aconteceu com você por causa dessa disciplina. Diz: é verdade que nenhuma disciplina ao presente parece ser causa de gozo, mas de tristeza, mas depois dá fruto pacífico de justiça aos que nela têm sido exercitados. Ouça, esse fruto pacífico, você já percebeu que quanto mais você cresce na graça, às vezes você fica tão calmo que diz: ei, eu me sinto tão bem. Você já experimentou isso? Você não tem medo da morte, não tem medo de que o mundo acabe hoje ou amanhã, não tem medo de nada. Você sabe, como o salmista disse, ele não terá medo de más notícias. As pessoas vivem cheias de medo porque esse é um espírito de medo. Portanto, vivemos em um mundo que tem amnésia, ou seja, eles não sabem quem são. Eles se conhecem na carne. Tudo o que experimentam e sentem é sua carne. Se não têm dinheiro, não há felicidade. Se estão doentes, não têm esperança. Vivem na vaidade da mente. Mas quando você é gerado, você não anda na vaidade da mente. Você anda no espírito de sua mente, controla tudo e não tem medo de nada. É um descanso, é um fruto pacífico. Se você encontrou o Pai de seu espírito, então o fruto é pacífico. É como um dossel de paz que cobre sua casa, é uma cobertura. Que se você entrar em um avião, mesmo que o avião chacoalhe, ali mesmo, o fruto da disciplina que você recebeu lhe diz: bem, se isso vai cair, então estou preparado, mas recebo que não vai cair. E você não precisa fazer o sinal da cruz, pois isso pode fazer com que o avião caia. Portanto, o fruto pacífico só o desfrutam as pessoas que tenham sido disciplinadas pelo conhecimento que nós damos. Se você não quer ficar nervoso e reclamando, já viu aquelas pessoas que estão sempre reclamando? E elas reclamam e reclamam. E dizem que tudo está errado. Eles me ligaram do meu país dizendo que tudo está ruim. Minha mãe é ruim, meu tio é ruim, aqui eu sou ruim, o outro é ruim. Na fábrica eles me dizem que tudo está ruim. Bem, tudo isso não é fruto pacífico. Isso é agitação, guerra. Isso é turbulência, falta de paz. É por isso que é a mente, digamos, minha mente. Sua mente deve ser limpa. Você não precisa colocar as palavras das pessoas em sua mente, mas a palavra que está aqui, mas bem explicada, a Bíblia diz. A Bíblia diz que houve um pai da fé, que foi Abraão, o pai da fé, porque ele antecipou. Porque ele previu que isso aconteceria, que pela fé seríamos justificados.
Depois há um segundo pai, que foi chamado de Paulo, porque ele morreu, mas ele foi o pai do evangelho, porque ele não podia. Seus filhos não sobreviveram. Ele gerou e durou muito pouco, por causa da influência da lei da época, e então eles naufragaram na fé. E então Deus anunciou que um terceiro pai, o pai dos espíritos. Agora, como você pode reconhecer o pai do seu espírito? Bem, se ele estiver disciplinando você. Se você está recebendo as informações de que seu espírito precisa, então você encontrou o pai do seu espírito. Não importa se o nome dele é Jesus Cristo homem ou qualquer que seja o nome dele, o Wenceslau. Se ele o gerar e lhe der conhecimento, esse é o Jesus Cristo homem. Sim, as pessoas estão esperando por Jesus Cristo nas nuvens como uma aberração. Ele veio, então vamos embora. Não, não é assim que funciona. Primeiro você tem de participar da disciplina do Pai dos Espíritos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 14. Ele diz: não escrevo isto para vos envergonhar. Se você tem uma Bíblia, compartilhe-a com a pessoa ao seu lado. Não escrevo isto para vos envergonhar, senão para vos admoestar como a meus filhos. O que está escrito? Como meus filhos amados, ele diz, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores, 10.000 mestres em Cristo, não terias muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gereis por meio do Evangelho. Por meio de quê? Então Paulo estava gerando por meio de quê? Ele gerou. Ele gerou o quê? Seu espírito. Ele estava lhe dizendo que você é um tesouro em um vaso de barro. O barro é a sua carne e o tesouro é o seu espírito. Anjos em vasos de barro. Agora Paulo estava gerando naqueles dias, mas os apóstolos estavam indo e os machucavam. Então finalmente Paulo morreu, mas ele disse: não posso fazer nada, eu tentei, mas não tenho filhos aqui. Estou sem filhos porque os apóstolos os maltratam e colocam religião neles, então eles naufragam da fé. De fato, ele disse, todos eles me abandonaram. Ele disse isso depois de minha partida, eles vão me matar em Roma. Não há mais graça, porque Deus sempre usa um pai para começar algo, para criar uma família. O que é preciso? É por isso que a Bíblia foi lida por todos e eles não a entenderam, porque o pai não havia chegado. Ele não havia chegado. E não importava o quanto eles lessem. Veja, há teólogos inteligentes neste mundo, há homens fortes, maduros, mas eles não conseguem ver o que eu vi, embora eu seja desajeitado e sem instrução. Mas não sou eu, era o Espírito que estava em mim, e quando ele foi ativado, comecei a gerar vidas. E depois que eu gerar você, você poderá gerar outros. Cuidado para que ninguém fique destituído da graça de Deus. Como você pode ficar aquém da graça de Deus? Não comparecendo aos cultos. Você deixa de alcançar a graça quando não aprende mais. Quando por alguma razão você se irrita com um irmão na congregação e não consegue encontrar uma maneira de olhar para ele, porque você não tem uma boa maneira de proceder. Ou porque ele não está se dando bem com você e no momento você não quer mais se encontrar com ele. E então você fica com preguiça de ouvir o CD em casa e você começa a ficar carente da graça. Então, quando você fica sem a graça, quando você se ausenta dessas reuniões, uma raiz de amargura pode brotar em você. E veja como ele diz,
Olhai bem, não seja que alguns deixem de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura, vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Observe que um é impedido e esse foi e contaminou os outros. Há pessoas que vêm à congregação e se divertem ajudando as crianças ou se entretêm com os cabos e a música, e no momento estão tão ocupadas com os cabos que se concentram nisso e não ouvem. Então o que acontece? Quando o assunto vem à tona, ele diz: o que aconteceu lá? O homem Jesus Cristo está entre nós, bem, então estou fora daqui. Ele tinha a cabeça cheia de musaranhos e não tinha disciplina. O versículo diz, e por ela muitos sejam contaminados. Não seja que haja algum fornicário ou profano como Esaú, que por uma só comida vendeu sua primogenitura. Porque já sabeis que alguém depois, desejando herdar a bênção, foi rejeitado. Diz que foi rejeitado e não teve oportunidade para o arrependimento, ainda que a procurou com lágrimas. Não é que ele não tenha sido salvo, é herdar a bênção da transformação. Porque quando a transformação vier, haverá vergonha no mundo, haverá igrejas que ouviram falar de nós, nos criticaram e, por não terem lido, por não terem prestado atenção ao que estava sendo dito, Deus não pode transformá-las. Portanto, mesmo que amem Jesus Cristo, não herdarão a bênção enquanto nós teremos corpos transformados. Imagine, você sabe, um corpo transformado melhora muitas coisas. Eles o tornam novo em folha. E veja só, isso vai acontecer aqui embaixo. O corpo vai ser transformado aqui e você não vai morrer porque você não vai ver a morte. Você vai ficar assim. Agora veja, ele diz: olhai bem dos que estão aqui. Olhai bem. Não seja que alguns deixem de alcançar a graça de Deus, que não percam 2 ou 3 assuntos, ensinamentos por causa de questões pessoais ou por conhecerem alguém na carne. E então vocês param de ouvir. Observe com cuidado, quando você deixa de receber a graça, uma raiz de amargura pode surgir em você. Você pode ser meu amigo aqui, mas se você falhar nisso, além disso, você pode ser meu filho na carne. Você pode até ser minha esposa, meu marido aqui, meu pai, minha mãe. Aqui não vale família. Se você falhar nisso, veja bem, eu o amo muito, mas não podemos compartilhar aqui. O versículo em Romanos capítulo 3, versículo 21. Versículo 21, o versículo diz: mas agora, sem o quê? Quero dizer, as pessoas pensam que para ser salvo você tem que guardar a lei de Deus, certo? Quero dizer, antes da cruz, se você quebrasse um mandamento, você era culpado de todos os mandamentos. Se houvesse um judeu fiel aqui, um judeu ficaria ofendido com o que eu disse, porque o judeu vive de acordo com a lei? E se houvesse um adventista, ele diria: isso não pode ser. Sem a lei, porque ele está falando sobre a lei de Deus, a lei de Moisés. Mas então ele diz, o que ele está tentando dizer a você é que Paulo deixa de lado todo o Velho Testamento, tudo em que os cristãos acreditam hoje, Paulo está jogando fora. Você sabe que se você for a uma igreja, a igreja vai lhe dizer que você tem que viver de acordo com a lei de Deus. Bem, Paulo diz que você não precisa. Veja o que ele diz. Mas agora, afasta-te da lei à parte, você tem que deixar a lei de lado. Afasta-te da lei, se tem manifestado a justiça de Deus, testificada pela própria lei. Em síntese, a lei de Moisés prometia algo superior. E isso é maravilhoso. Ela diz, testificada pela lei e pelos profetas.
A justiça de Deus por meio de quê? Por meio da fé em Jesus Cristo. Isso significa que se você crer em Jesus Cristo, se você acredita em Jesus Cristo, não precisa praticar a lei, porque essa justiça não tem nada a ver com a lei que ele mesmo impôs a Moisés. Veja o que ele diz mais adiante no capítulo 4, versículo 6. Romanos 4, 6. Como também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem atribui o quê? A justiça sem o quê? Ei, mas como isso é fácil? Alguém vai dizer, então essa igreja em Porto Rico dizem que é fácil, então essa igreja não tem obras? Bem, se você quiser estar certo com Deus. Agora, se você quiser adicionar obras a ela, uma obra que tu faças pensando que vais agradar a Deus, Deus te rechaça. Você não pode trazer obras para cá, nem boas nem más. Se você fizer uma boa ação, que bom para você, ela é boa. Se fizer uma má, é ruim para você. Mas aqui não vivemos de obras, é por isso que vivemos em calma. Você sabe o que é servir a Deus com medo? Ó, Padre, estou bem com Deus, Deus está cuidando de mim. Não rezei o terço esta manhã. Não li a Bíblia, não me ajoelhei, não orei. Não fiz o sinal da cruz na hora certa. Não fui à missa no domingo. Fiz uma ação ruim. Entretanto, Deus diz, Deus lhe imputa a justiça sem obras. É verdade que nenhuma disciplina ao presente parece ser causa de gozo, señal de tristeza. Mas depois, que tipo de fruto ela produz? Fruto de quê? De quê? Aos que nela têm sido exercitados. Ei, o fruto pacífico não acontece com você de às vezes estar em uma situação em que toda a sua família está preocupada enquanto você está calmo? E então você tem medo de que eles digam, ei, ele não tem mais sentimentos desde que passou a frequentar aquela igreja, ele parece não sentir amor. E às vezes algo acontece com alguém e você diz que é bom que tenha acontecido com ele porque ele vai aprender com isso. Enquanto o outro membro da família está chorando o tempo todo porque não foi disciplinado nisso. E eles lhe dizem, como você pode dizer que é bom que isso tenha acontecido com eles? Porque isso lhe fará bem. Mas se ele estiver na prisão, bem, isso é bom. Não, você tem que tirá-lo de lá. Não o tire de lá ainda. Deixe-o por mais alguns dias enquanto ele aprende. Isso é bom para ele. O garoto está fazendo o que quer, não está dando valor às coisas, então foi bom para ele que a polícia o tenha parado e tirado sua licença. Ah, mas ele vai perder a carteira de motorista. E as pessoas vão dizer coisas, não importa o que elas digam. O importante é que ele aprenda a ter disciplina. O que importa o que as outras pessoas dizem? Todos temos que aprender disciplina. Todos nós passamos por momentos difíceis. Você sente pena disso? Eu não sinto. Às vezes ouço coisas a respeito de uma pessoa abençoada e antes de reagir na carne, eu me dirijo ao meu espírito e meu espírito me diz, acalme-se, não tenha pressa, de fato não ligue ainda. Espere que ele vá à situação. Em outras palavras, deixe-o passar por esse teste. Deixe-o participar da disciplina. O que acontece é que há pais que só pensam em choro e sentimentos. Tudo o que eles pensam é em pegar o telefone para ajudar a resolver o problema. Acalme-se. É por isso que às vezes esse fruto pacífico não se manifesta em você. Porque mesmo que você diga que está na graça e que recebeu sua justiça, você não quer ser disciplinado. Quando a disciplina chega, você fica inquieto. Você não pensa, não raciocina com calma. Ah, mamãe, foi isso que aconteceu comigo. Bem, se acalme. Mas papai, foi isso que aconteceu comigo. Aqui todo mundo carrega seu próprio fardo. Você não precisa carregar o fardo de outras pessoas. Sim, é que há pais que querem amar mais do que Deus.
e mães que querem amar mais do que Deus, e Deus está disciplinando, e você está atrapalhando. Então Deus diz, deixe-os continuar sofrendo. Mas você tem de acompanhar a disciplina de Deus. Você precisa ser uma pessoa autocontrolada, precisa ter suas emoções sob controle, para que Deus possa trabalhar em todas as áreas de sua vida, para que você e sua família possam dar frutos pacíficos. E com isso você não precisa se preocupar com nada, nem com drogas, nem com esses vícios, nem com nada disso. Deixe o menino aprender, deixe-o receber a disciplina e até mesmo os açoites de Deus, porque quando ele chega aos 22, 23 ou 24 anos, o rapaz já está forte, robusto, bem disciplinado, ele se casa e não dá tantos problemas para a futura esposa. Portanto, temos que ser disciplinados. Temos que ser disciplinados. É verdade que às vezes parece que as coisas não vão bem, e isso não permite que você diga, Abba Pai, mas você diz, estou preocupado. Isso gera tristeza, mas que fruto isso dá? Eu digo frutos pacíficos. Pelo qual levantai as mãos cansadas e os joelhos paralisados. Isso é simbólico. Porque você pode levantar as mãos assim e continuar como se nada tivesse acontecido. Bem, fazer isso é muita ignorância de sua parte, porque levantar as mãos, nesse caso, é simbólico. E os joelhos paralisados, e fazeis sendas direitas para vossos pés, para que o coxo, porque você é coxo, para que o coxo não saia do caminho. Eu deveria ter umas 20 muletas, mas bem, ainda estou de pé. Senão que seja curado. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora esse versículo foi melhor compreendido. Você sabe o que esses bandidos fazem, os filhos em Cristo, nossos inimigos? Eles dizem que sem santidade ninguém verá o Senhor. E você sabe o que eles querem dizer com isso? Se você não tirar os brincos, não verá o Senhor. Se usar calças, não verá o Senhor. Se as mulheres ficarem muito bonitas, elas não verão o Senhor. Sabe, para todos esses legalistas, a santidade é a parte externa, as roupas. Ele não está falando de nada externo aqui. Ele está falando de disciplina. Sem a disciplina, sem o treinamento que o Senhor dá ao seu espírito, você não o verá. Mesmo que seja salvo. Haverá muitas pessoas que serão salvas, mas não serão transformadas nessa primeira rodada. Nesse estágio, somente aqueles que renovaram suas mentes é que serão transformados. Como Deus vai transformar um homem, ou seja, transformá-lo de modo que ele possa dizer, aleluia, mas onde você estava para falar assim? Apóstolo, Deus o abençoe. Imagine isso. Você precisa renovar sua mente. Você precisa se disciplinar. Justiça, qual é o nome do assunto? A justiça de Deus e a disciplina de Deus. Os dois andam de mãos dadas. Isso é como um barquinho com dois remos, um aqui e outro ali. E estamos indo em frente. Agora, se o barco tiver apenas um remo, o que acontece? A justiça por fé. A disciplina por conhecimento. E então esses dois remos estão conduzindo você a um fruto pacífico. A disciplina se manifesta na mente, ela se manifesta para educá-lo, para lhe dar conhecimento. Quando esse conhecimento chega, você não é mais um órfão, enquanto o bastardo é sempre um bastardo. Agora, o filho sempre fica em casa. Disse meu antepassado Jesus de Nazaré, o filho sempre fica em casa, o escravo não. Esse é inseguro. Agora o filho está onde está, nas mãos dos anjos, ou seja, está sendo açoitado. O propósito é educá-lo para a vida. Aquele que começou a boa obra em você, nas crianças, vai terminá-la.
por bem ou por mal, mesmo que seja a força, de qualquer forma ele a terminará, se você for um filho de Deus. Agora, como eu disse, essa palavra, veja o que diz em Hebreus 4:12. Diz porque a palavra de Deus, isto é, o evangelho da incircuncisão, pois a palavra deste pacto é a incircuncisão. A do outro pacto era a circuncisão, e ainda era ensinada lá. Mas diz, nesta aliança, já falando que estamos em uma nova aliança, ele diz que é como uma espada de dois gumes. Ele diz, é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de dois gumes, e penetra até dividir a alma e o espírito. Esse é o propósito. Ela vai continuar lutando com você até quebrá-lo. Ela vai continuar trabalhando com você. Isso é um trabalho de detalhe, um trabalho de cuidado. Porque ela quer quebrar você, separá-lo, mas não destruí-lo. Mas a palavra carrega esse propósito. Até dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. E ela discerne, esse é o propósito também, que você conheça a sua identidade e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Um dos propósitos é que você saiba quem você realmente é. Escrevi aqui em uma pequena nota, diz que é um conhecimento real de quem somos. É conhecer a si mesmo, quem sou eu, o que eu busco, em que acredito, qual é o conceito que tenho de mim mesmo. Sou realmente o que estou projetando? Ou sou um mentiroso? Sou um hipócrita? Para onde estou indo? Esse é o propósito dessa palavra. E a disciplina, né? A disciplina acompanha o propósito em que você se encontra. É por isso que muitos, quando entram nesse ministério, isso os assusta. E eles são detratores, eles dizem, espere, eles estão me conhecendo aqui e eu não quero que eles me conheçam de verdade. É como eu disse antes, é como se você abrisse um zíper e sai a verdadeira identidade. E esse é o propósito. É por isso que muitas pessoas não entram no ministério, elas têm medo desse ministério. Há pessoas que têm medo de serem conhecidas, têm medo de saber quem são. Elas inventam desculpas, dizem que ele não pode ser Jesus Cristo homem, não pode ser, e inventam 1000 desculpas. A ideia delas é não serem encontradas, ficarem escondidas. Muitas pessoas têm medo do ministério do Espírito. Que Espírito? O único Espírito que existe, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a Palavra de Deus, o Evangelho, é tudo a mesma coisa. O Pai, o Filho, eles são sinônimos, abençoado. Esse é o propósito da palavra, que ela possa correr e ser glorificada em vocês. O propósito da palavra que eu prego é que você encontre a si mesmo, que você saiba quem você é, não nadar muito longe e depois se afogar na margem. É melhor se afogar no meio do lago, mas não na margem. Você sabe que eu disse que há pessoas que têm medo desse ministério? É claro que sim. Elas têm um medo terrível do ministério. É como o gado. Os bois, eles os mantêm em um curral, mas você sabe que precisa, para conseguir bife, costeletas. Bem, as costeletas são costeletas de porco, não são? Mas mesmo com os porcos é a mesma coisa. Eles andam por aí, estão no curral, sobem e descem, pastam e ficam quietos. Mas há um lugar onde eles são mortos, e esse lugar tem cheiro de sangue. E quando esses animais são levados para o abatedouro, eles sentem isso, sentem o cheiro, têm olfato. Eles têm um olfato diferente do dos vampiros. Os vampiros adoram sangue, não é mesmo? É como diz a lenda, a mentira de Hollywood. Mas esses animais sentem o cheiro de sangue de longe e por isso cravam as patas com força para não serem levados ao matadouro e precisam ser puxados porque sentem o cheiro de sangue. E é assim que são essas pessoas que têm medo desse ministério. Esse é o ministério do Espírito.
perdoe-me, o único ministério do Espírito, porque há apenas um Pai dos Espíritos, não há dois. E quem é o Pai dos Espíritos? Bem, imagino que o Pai dos Espíritos seja aquele a quem o Evangelho foi revelado, que disciplina os crentes. Quem é o único Pai dos Espíritos? Bem, aquele que disciplina com o Espírito, aquele que traz revelação para que você conheça sua verdadeira identidade. Para quê? Para que você saiba que é predestinado, um escolhido, um eleito, um santificado, que você é muito especial, que você é um tesouro em um vaso de barro, que você é um Deus, que não há arma forjada contra você, que se houvesse demônios, eles o temeriam e fugiriam de você. O Pai dos Espíritos, que disciplina o verdadeiro Filho. Isso é um privilégio, ser disciplinado por Deus. Aqueles que se conhecem, que não têm medo de serem vistos. Vejam, fui transparente com a imprensa, com vocês, contei que fui ladrão, que fui viciado em drogas, que estive na prisão, que me comportei mal, que cometi erros. Sou transparente, sabe por quê? Porque não tenho medo. Você não vê que a verdade é para a verdade? E nada disso me afeta. Todos nós temos oportunidades aqui. Todos nós que sofremos e passamos por provações, temos a oportunidade de ser disciplinados. Se a disciplina de Deus não o curar, nem mesmo o médico chinês poderá salvá-lo. Se a disciplina de Deus não o corrigir, você veio da fábrica danificado, você é um bastardo que nada pode ajudá-lo. Mas se você é um filho de Deus e estiver selado com esse Espírito da verdade, você suportará a disciplina. Às vezes essa disciplina causa dor e vem a perseguição e os mal-entendidos, mas você suporta essa disciplina. Vamos ver o que mais eu escrevi aqui. Para que serve essa disciplina? Veja como está escrito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 diz. Versículo 12, e não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é o Espírito Santo, que vem de Deus. Para quê? Para falar em línguas, profetizar, dar minha própria opinião? Não. Para quê? Para que saibamos o que Deus nos deu. Esse é o propósito da disciplina de Deus, para que tu saibas quem tu és, onde vais, de onde veio e para onde está indo. A disciplina de Deus é maravilhosa. Te corrige, te ilumina, te guia, para que o coxo não saia do caminho. Você é coxo, mas a ideia é que você não saia do caminho. Ele o ensina a fazer caminhos retos. Se eu andar assim e se eu for por aqui, eu aprendo, ela não sai, eu a tenho sob controle. Eu o levo cativo à obediência de Jesus Cristo. É isso que a disciplina do Senhor faz, ela corrige. É por isso que Isaías chamou esse caminho de santidade. Ele diz, e não importa quão desajeitado, não importa quão bruto ele seja, por menos instruído que seja, ele não sairá desse caminho. Porque aqui o que importa não é a inteligência humana, mas se você é um filho, você será disciplinado e entenderá a disciplina. Não importa o grau acadêmico que você tenha. O que importa é a disciplina. Não é a disciplina de um pai terreno que até mesmo busca o melhor para você. Mas como você sabe, os pais terrenos às vezes nem sabem como disciplinar você. É batendo e gritando. É tudo o que já vimos em toda a história, abuso. Mas não, este é o Pai dos Espíritos, este é aquele que educa, aquele que ensina o caminho, que o conduz ao triunfo. Ele diz, para que possamos viver, diz a palavra do Senhor.